Iniciou novamente o vídeo. Eu acredito que agora nós estamos com som. Isto. Graças a Deus. Muito obrigado. Desculpa, amados irmãos. Hoje nós estamos um pouco com algumas dificuldades técnicas, mas nós vamos vencer. Amém? Vamos iniciar então a nossa aula da Escola Bíblica Dominical hoje. Agora todo mundo está ouvindo, graças a Deus, obrigado. Nós estaremos hoje falando sobre os dons de Cristo para a unidade do corpo, que é a igreja. E nós queremos hoje trazer no livro de Efésios, capítulo 4, nós estaremos trabalhando sobre os dons, onde Paulo nos orienta sobre o assunto. Efésios 4:11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ou seja, os dons ministeriais foram distribuídos pelo Senhor Jesus Cristo à igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja. Os dons Deus trouxe à igreja para que ela pudesse ser edificada, para que ela possa crescer. No livro de Efésios, capítulo 4, versos 7, 8, depois o 12, 13 e 14. Abra a sua Bíblia. Verso 4. Capítulo 4, verso 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Verso 8. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado ao outro lado pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao erro. Ou seja, o texto ele começa dizendo assim: olha, os dons foi dado a cada um de nós. Todos nós temos um dom. Deus distribuiu este dom a todos que estão na igreja. Um tem o dom da oração, outro tem o dom do desenvolvimento de um trabalho administrativo, outro tem o dom da ministração da palavra, o outro, o dom dele é ser um recepcionista da igreja, um porteiro da igreja. Que na igreja sede tem um menino muito bom e todos os cultos, inclusive na escola dominical, ele está conosco aqui. E ele gosta e ele faz isso com presteza. E eu tenho mais 2 a 3 diáconos que Deus tem abençoado no desenvolvimento do trabalho deles, e a gente percebe o dom que está na mão destes meninos. Ou seja, todos nós, Deus colocou algo à sua mão para ser feito. Quando ele subiu em triunfo às alturas, Cristo levou cativo muitos prisioneiros. E o que ele fez?
Ele deu dons aos homens. Esse é o verso 8. Ele traz aos homens alguns dons. E ele, a posição dele, de Deus, é preparar a cada um de nós para que nós possamos ser edificados sempre em Cristo, que nós possamos em Cristo estar crescendo. Então é interessante adentrarmos que este dom que nos é dado por Deus, ele não é para a edificação do Mário, edificação do homem, não é para crescimento, o ego de cada um, mas é para que Cristo seja glorificado em sua vida. Os dons, como lá no comecinho, no primeiro versículo, verso 7, ele diz que os dons foram nos dados por uma graça divina. É algo que muitas vezes eu não mereço, é algo que eu não entendo, eu não consigo perceber, mas é uma graça que vem do trono de Deus à vida de cada homem. Essa graça concedida, ela não é nada mais do que para esta manutenção deste corpo, onde eu vou fundamentando a palavra de Deus, onde eu vou estruturando a palavra de Deus, e ela vai crescendo esta igreja na palavra. E a vitória destes dons, ela já foi ganha na cruz do Calvário. Esses dons, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele trouxe a maior vitória, que é o ápice deste dom. Qual é o ápice deste dom? É eu estar garantido, como nós já aprendemos nas aulas passadas, a nossa vida eterna garantida. A nossa vida eterna garantida a todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. E esses dons, ele produz na igreja algo fantástico. Ele produz na igreja um crescimento muito bom. E Paulo começa dizendo: olha, meu amado, nós lemos na nossa no nosso texto áureo da revista hoje, ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores. Ou seja, cada um de nós temos uma ação dentro da igreja. A função dele exclusiva é de evangelizar. A função dele exclusiva é de trabalhar com os novos convertidos. Ele trabalha com o novo convertido de uma maneira fantástica, onde você vê Deus abençoando ele na ação que ele vai tendo com os novos convertidos. Outros, ele não tem a condição de pregar a palavra, de ministrar a palavra como um grande doutor, como um conhecedor da palavra, mas ele tem um carinho, um carisma diferente de arrebanhar estas ovelhas, de cuidar dessas feridas, de trabalhar com essas ovelhas, cuidando das feridas, ajudando, estando ali, orando, trabalhando com elas. Porque muitas pessoas na igreja, elas vêm para a igreja precisando ser curadas espiritualmente. E aqui entra a função do pastor. Mas é muito bom atentarmos que os doutores precisam existir, pois nós precisamos atentar para a palavra de Deus, o que diz realmente a Bíblia. O que diz realmente a Bíblia sobre esse assunto? Veja, preste atenção.
não é uma simples palavra de um homem no púlpito de uma igreja que vai salvar pessoas, mas é a palavra bíblica que salva. É a Bíblia que tem uma palavra que consola os corações, uma palavra que orienta, que estrutura as pessoas para o seu crescimento espiritual dentro deste corpo que é a igreja. Então nós temos que ter os doutores para estar ali, os mestres para estar ali nos ensinando, nos orientando, explicando como fazer, como trabalhar. E a razão e o objetivo desses dons espirituais. A nossa lição, ela é fantástica, ela diz assim: existe uma razão pela qual Cristo nos deu dons e nos capacitou espiritualmente. Ele dotou aqueles que são chamados para que edifiquem o seu corpo, a igreja. Ele quer que, aperfeiçoados, edificados e crescendo em maturidade, se reestruturando dentro da própria igreja, para que a pessoa possa entender que Deus concedeu diferentes dons espirituais a todos os membros da igreja, e Deus tem concedido a cada cristão, a cada membro do seu corpo, a capacidade de manter a normalidade que o corpo necessita. Para quê? Para sustentar-se, manter o ritmo das atividades normais da igreja e as pessoas sendo curadas, sendo levadas a Cristo através desta igreja que é o corpo de Cristo, onde esta igreja vai conhecendo, vai atentando para a verdade do corpo de Cristo. Deus nos tem aperfeiçoados, Deus nos tem edificado, Deus quer que nós crescemos com maturidade. No texto bíblico que nós lemos, no verso 13, diz assim: até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que todos alcancem a unidade da fé, que todos consigam ter o conhecimento do Filho de Deus, que todos nós cheguemos à maturidade e que todos nós possamos atingir a medida da plenitude de Cristo, a igreja. Outro texto diz: a medida da estatura completa de Cristo. Que nós consigamos entender isto e crescendo na palavra. E o verso 14, ele orienta de uma forma interessante. Sabe para que Deus deu esses dons? Para que você não seja mais como meninos inconstantes. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Aquela criança que ela é levada de uma roda a outra por um vento de uma simples doutrina, uma simples pessoa chega, grita, fala e diz e você acredita. Por isso, quando nós te convidamos a vir à escola bíblica dominical, quando nós dizemos: olha, venha estudar a palavra, é para que você possa atentar. E Paulo já era preocupado com este momento. Parece que eu vejo Paulo dizendo aqui assim: olha, vem para a escola dominical, para que as ondas de doutrinas fraudulentas não venham te atingir, nem você seja jogado de um lado para o outro com qualquer simples doutrinas falsas. Quantas vezes nós enxergamos doutrinas que desarticulam a igreja de Cristo.
estas doutrinas não provenientes da palavra de Deus, você só vai conseguir entendê-las quando você começar a ter esta afinidade com a palavra, quando você começar a entender que esses dons foram colocados na igreja para que todos, trabalhando, consigam orientar a igreja para que esta igreja possa crescer. E o texto ainda diz assim, Efésios 4:14: pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Outro texto diz: por todo vento de doutrina e pela astúcia do homem e esperteza do homem que te induz ao erro. Quando os homens deixam-se ser usados por Satanás e induzem a igreja de Cristo ao erro, Paulo já estava dizendo aqui. Então Paulo dizia assim: olha, meu irmão, é interessante, é importante que você consiga rever estes detalhes. Então, o primeiro versículo lido diz assim: cada um de nós foi concedida a graça. Você recebeu a graça de Deus para entender como deve ser trabalhado. Verso 8: ele deu dons aos homens. Verso 11: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, onde os dons ministeriais foram distribuídos pelo Senhor Jesus Cristo à igreja, visando o aperfeiçoamento desta. Verso 12: por que Cristo fez tudo isto? Com o fim de preparar a igreja, os santos, para a obra do ministério, para a obra que Ele já desenhou, Ele já trabalhou. Para quê? Para que esta obra venha edificando este corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, seja edificada. E no 13, até que todos nós, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e todos nós chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, Paulo vai orientando, dizendo: olha, eu quero que todos vocês entendam. E no verso 14 ele diz assim: olha, todo mundo vem para a escola dominical, todos. Paulo está dizendo: olha, o propósito é que você não seja mais como criança. Vem para a escola dominical aprender a palavra. Vem para a igreja ouvir a palavra de Deus para o seu crescimento. Levados de um lado para o outro, nem jogados de lá para cá, como qualquer doutrina vai te desarticulando. E ainda ele diz assim: tudo isso pela astúcia de homens, pela esperteza de homens que querem te induzir ao erro. Homens que com a sua astúcia enganam a igreja de Cristo fraudulosamente. Sabe? O que mais me preocupa é que tem homens que deixam ser usados por Satanás para enganar a igreja de Cristo. E esta é a palavra de Paulo. Tem homens que deixam ser usados por Satanás e enganam a igreja de Cristo. Para você não ser enganado, meu irmão, a única e verdadeira palavra é a palavra de Deus. É quando você começa a ler a Bíblia e você começa a ver as diferenças que tem na palavra de Deus. E ele diz assim, no verso 4, 14 e o 15, ele diz assim: antes, irmãos,
seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. No verso 16 ele diz assim: olha, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se em si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Ele deixa claro que cada um de nós temos uma função na igreja. E ele termina esse texto dizendo, olha, edifica-se, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada um de nós, eu, aqui onde eu estou, você me ouvindo na sua casa, aonde você estiver, saiba que você tem uma função no corpo de Cristo e você deve realizá-la dentro da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente esta manhã e que você possa atentar-se para a palavra de Deus diariamente. Amado, a verdade revelada no Evangelho de Cristo, unida ao mais sublime dos sentimentos, que é o amor. Esses são os pilares essenciais pelos quais a igreja, o corpo, pelo poder do Espírito Santo, se eleva e cresce em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Pai, eu oro a Ti nesta manhã, agradecendo a Ti pela palavra que nos tens, orientando-nos, conduzindo-nos, Senhor, a uma igreja mais unidas em Ti pela Tua palavra, Senhor. Cuida deste meu irmão que está me ouvindo, deste irmão que diz no coração dele: olha, eu não sei o que eu faço, mas, Senhor, abre o seu coração e a sua mente para que ele possa atentar-se o qual foi a graça que o trouxe esta manhã para ouvir a Tua palavra. Eu sei, Senhor, cuida deste coração, cuida desta vida. Eu Te louvo agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você tenha uma manhã abençoada, que você tenha uma manhã de bênçãos e de vitórias, e que você consiga, nesta manhã, atentar para a palavra de Deus, onde Deus colocou na igreja, estabeleceu primeiramente você, para estar conosco nesta igreja, louvando, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. E este Evangelho é o Evangelho vivo de Cristo Jesus. Por isso, viva hoje um domingo maravilhoso na sua casa, junto com os seus, e que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém.